Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Domingou, isso mesmo, é domingo, né? Mesmo que a gente esteja aí meio perdido. Domingo, 29 de dezembro, reta final do ano. E também vamos falar aqui, claro, né, não só dos jogadores que estão deixando o Botafogo, caso do camisa 33, Eduardo, né? Sheik Carlos Eduardo, meu xará, que o Botafogo ontem se despediu. Vamos falar, logicamente, da dança das cadeiras, né, na posição de treinador, já que Arthur Jorge, muito provavelmente, né, está aí em vias de ser anunciado pelo Al Rayyan do Catar. Naturalmente, o Botafogo já se mexe, né, por um substituto. O tempo está contra a gente, porque, afinal, as férias dos jogadores, né, acabam dentro de 15 dias. Na verdade, o Campeonato Carioca já começa em cerca de 15 dias, pouco mais de 15 dias, e a equipe titular deve retornar às ações justamente no clássico contra o Fluminense, sexta rodada do Cariocão. Então, quando a gente piscar os olhos, já estaremos em 2025 e já estaremos com o campeonato estadual iniciado. Galera, o Eduardo se despediu, né? Mais uma despedida aí emocionante, palavras, né, bacanas aí do Eduardo, falando da emoção que foi vestir a camisa do Botafogo. Eu estava lendo também uma postagem do Gatito, né, que se despediu há 2 dias atrás, e o Gatito, então, tem uma história, né, bem grande com o Botafogo, a gente sabe. Ele falando assim: no momento é tempo de despedida, mas sempre será tempo de Botafogo. Então, arrepia, né? Deixa a gente aqui emocionado a cada despedida dessas aí que vão acontecendo, mesmo que a gente já soubesse, né? Já tinha falado aqui no canal dos jogadores que o Botafogo não conta mais para 2025. E até para o Botafogo também entender, né, o esquema de jogo e tudo mais para o ano que vem, é preciso que a gente encontre logo um novo treinador. Antes de falar, né, dos nomes cotados para assumirem o lugar do Arthur Jorge, primeiro, né, obviamente o Botafogo aguarda a multa rescisória de 2 milhões de euros ser paga pelo Al Rayyan para, então, né, cumprir todo aquele protocolo, né, de postagem oficial, agradecimento, né, à passagem histórica, né, do Arthur Jorge pelo Botafogo, e aí sim, vida nova e um novo treinador. O GE trouxe mais alguns detalhes do que ele chama até de guerra fria entre Arthur Jorge e o Botafogo. Como assim, Carlos? Arthur Jorge estava em pé de guerra? Não exatamente. A guerra fria justamente é aquela guerra não anunciada, né? Não aberta, mas nos bastidores havia uma tensão. Desde outubro, tá? O GE trouxe que a primeira sondagem do clube Qatari, né, aconteceu ali em outubro, e o Arthur Jorge acabou, de certa forma, pressionando o Botafogo de forma, né, às vezes nas internas, mas também com algumas entrevistas mais recentes, pressionando até publicamente o Botafogo em relação a uma renovação aí, a um aumento de salário, né? Já que o Arthur Jorge ainda tem contrato com o Botafogo até o final de 2025, mas querendo ser, enfim, ganhar um aumento, né, substancial por conta aí de todas as campanhas do Botafogo que culminaram em 2 títulos importantíssimos. Então ficou essa tensão. Eu acho que o que faltou, ao meu ver, né, quem está vendo de fora, uma conversa mais franca, né, o Arthur Jorge pegar o telefone, né, pegar o telemóvel e ligar para o Textor e jogar limpo, né, e falar exatamente o que o coração dele estava sentindo, estava mandando naquele momento. Tenho certeza que o Textor poderia, de fato, dar um aumento, né? Isso era uma coisa que o GE até trouxe, que era totalmente cogitado internamente, mas a postura do Arthur Jorge foi meio que minando a relação com o Botafogo, né? Com a Eagle, enfim, por não ser direto, né? Um detalhe importante, galera: o Arthur Jorge, segundo a reportagem, não estava, tá, comprando a ideia do projeto do Al Rayyan, tá? Não se deixou seduzir, né, no projeto esportivo do clube, né? Porque a gente sabe que um treinador, ainda mais o Arthur Jorge, que é um treinador ainda jovem, né, que teve o seu
primeiro destaque no Braga e agora grande projeção no Botafogo, né, é preciso ir galgando degraus, né, na carreira, como um jogador de futebol faz, como enfim, em qualquer profissão acontece, né, ele não quer dar um passo para trás. Então, por mais que financeiramente fosse uma proposta muito interessante, né, tem que se olhar o aspecto técnico. Não adianta ele ir para o Ryan e disputar, de repente, campeonatos que tem pouca projeção, ou ter uma equipe que, de repente, nem vai ser favorita a conquistar títulos, né? Então, o que se sabe pela reportagem, o projeto esportivo lá da equipe do Catar não seduziu o Arthur Jorge. Então, ele começou a fazer esse jogo, né, de querer um aumento substancial de salário por parte do Botafogo, e o Textor foi, segundo a reportagem, né, esticando a corda, e ao mesmo tempo, quanto mais o Arthur Jorge se manifestava, e isso começou ali mais ou menos na semana anterior ao jogo com São Paulo, né, que ele começou a dar entrevista sobre o futuro, o Textor não ficou satisfeito com as palavras evasivas em relação ao 2025 do técnico português. O Arthur Jorge sempre começou a dizer que, né, aquela coisa, futuro a Deus pertence, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, isso irritou o John Textor. A gente sabe que o John Textor é um cara muito parceiro, né? É um cara que tinha tudo para supervalorizar o Arthur Jorge, inclusive a bonificação que o Botafogo deu ao Arthur Jorge, à comissão técnica, na casa dos 17 milhões de reais pelas conquistas do Tricampeonato Brasileiro e também da Libertadores. Mas o Textor se incomodou com a postura do Arthur Jorge nas entrevistas, e aí a Guerra Fria só foi aumentando. Arthur Jorge, por um lado, queria permanecer no Botafogo, mas com um aumento muito grande de salário, e teve essa postura, né, como eu disse, né, indo publicamente falar, ao invés de simplesmente pegar o telefone, marcar uma reunião, né, com o Textor e falar abertamente sobre o que ele estava imaginando, né? Ao meu ver, seria uma coisa tranquila ter uma conversa do tipo: olha, John, né, porque eles têm intimidade para isso, recebi uma proposta do Al Rayyan, a proposta são essas as cifras, te mostro aqui, né, a proposta oficial, mas o meu desejo é permanecer no Botafogo. O que a gente consegue fazer, né, para que eu não tenha, né, uma perda aí financeira em relação à proposta, mas continue num ambiente que eu gosto, num clube que eu aprendi a gostar, num ambiente de jogadores muito bom, condições de trabalho, né? As condições de trabalho são ótimas, mas de repente o Arthur Jorge podia chegar e falar: olha, mas eu preciso isso a mais para 2025. Conquistamos grandes coisas em 2024, mas eu gostaria de um elenco com tais e tais posições reforçadas, gostaria de tais jogadores. Tudo isso poderia ter acontecido numa conversa franca, que acabou nunca acontecendo. E aí o Textor, né, mexeu ali com os brios do Textor, e ele decidiu simplesmente não, né, fazer nenhuma proposta de aumento salarial para o Arthur Jorge. Então o Arthur Jorge foi esperando, né, e ontem esteve, né, ainda está no Catar, viajou lá de Braga, em Portugal, até o Catar para acertar detalhes, né, da sua ida para o clube Qatari, né? Então é isso basicamente. E também outra coisa, o Botafogo não propôs aumento ao Arthur Jorge porque tinha a nítida sensação de que o técnico já sairia de qualquer forma. Então, beleza, seja feliz, né, no seu próximo destino, no seu próximo clube. Exatamente isso. Como deverá ser, né, em breve, aquela nota oficial do Botafogo se despedindo, agradecendo naturalmente, né, a passagem aí histórica do Arthur Jorge. Isso não dá para pagar, mas desejando boa sorte, né, com dose de ironia aí no novo clube. Enfim, caminhos aí que seguem, né, cada um para o seu lado. Vamos falar então do favorito hoje para John Textor, né? O nome mais falado para ocupar a posição do Arthur Jorge seria do técnico também português Sérgio Conceição, treinador de 50 anos, jovem treinador, muito vitorioso no Porto, que deixou a equipe, né, dos Dragões no mês de junho, tá? Ele está livre no mercado lá na Europa.
Agora é um técnico considerado muito difícil de vir para o Botafogo nesse momento. Primeiro, ele tem mercado na Europa, muito mercado na Europa. Ele está lá, tipo, ano sabático, né? Esperando uma proposta, uma grande proposta, né? E o jornal O Jogo de Portugal disse, inclusive, que as chances do Sérgio Conceição sair do velho continente agora e vir para o Brasil são nulas, zero chances. Mas, de qualquer forma, o Textor vai dar aquela ligada, ou de repente até visitar o Sérgio Conceição. A gente sabe que o John Textor, ele quando quer, né, um nome específico, ele enfim, se move por onde for no planeta para conversar e sentir quais os interesses também do Sérgio Conceição. Outra coisa importante, o Botafogo, não é que ele agora só queira um técnico português, tá? A nacionalidade não é tão importante. O Botafogo quer, além de tudo, né, um técnico que compre a ideia do projeto Brasil, né? O que certamente não aconteceu com o Luiz Castro e agora não aconteceu com o Arthur Jorge, né? O Botafogo quer um treinador que venha para o Botafogo pensando sim num projeto a médio e longo prazo, né? Tal qual, né, acontece com o próprio Abel Ferreira lá no Palmeiras, que já está há 4 anos, né? Não estou dizendo que teria que ser um técnico para chegar e ficar esse tempo todo, mas pelo menos cumprir um contrato de 2 anos, né? O que não aconteceu nem com o Castro e nem com o Arthur Jorge, tá? Sérgio Conceição é o nome favorito, pelo menos preferido, melhor dizendo, mas realmente é difícil, tá? Vou falar aqui rapidamente do currículo dele, tá? Tricampeão português, tetracampeão da Taça de Portugal e tricampeão da Supertaça de Portugal. Todos esses títulos, né? Caminhão de títulos conquistados ao longo de 7 temporadas lá no Porto, tá? Esse é o nome aí do momento. A gente sabe que às vezes também o Textor tem uns nomes ali, né, que não vazam para a imprensa, então agora estamos num momento mais de achismos, né, de palpites. Falando de treinadores brasileiros, o que não parece que vai acontecer, tá? Antes que alguém aí pule da cadeira, o que a tendência é que o Botafogo tenha um técnico estrangeiro, tá? Não necessariamente português. Então, técnicos brasileiros, a gente lembraria do Tite, que o Botafogo já teve interesse no momento que o Bruno Lage é demitido, né? O Botafogo fez contato pelo Tite na época e o Tite, né, respondeu ao Botafogo que estava aguardando, né, estava próximo de um clube da Premier League, né, que só assumiria um clube caso fosse lá da Premier League. Acabou nem acontecendo isso, acabou fechando com o Flamengo e deu no que deu, né? Mas o Tite é um nome em que o Botafogo gosta, né, dos técnicos brasileiros. Surgiu também o nome do Renato Gaúcho, que está livre no mercado aí desde que saiu do Grêmio, né? O Renato que já foi sondado, né, já conversou com o Vasco, já conversou com o Santos, e o Renato até falou ontem, né, ele esteve lá no jogo das estrelas do Maracanã, do Zico, e falou que o momento não é dinheiro, né? Ele está mais preocupado com a mente, também está preocupado em descansar, mas é um nome sempre falado. Agora é a mesma situação, né? Quer dizer, não sei se ele, acredito que teria uma resistência da torcida do Botafogo com relação ao Renato, e aí remete, né, a tudo aquilo que a gente já sabe lá de 92, da disputa do título do Brasileirão 92, quando o Renato era um dos principais jogadores do Botafogo e acabou saindo pelas portas dos fundos, né? Hoje ele não é querido nem pela torcida do Flamengo, né? Eu não acompanho esse jogo, mas parece que ele também, no jogo lá do Maracanã, que é um jogo mais voltado, né, para a torcida do Flamengo, por ser organizado pelo Zico, em que ele era vaiado toda vez que pegava na bola, enfim. Então também o Renatão, né, tem essa... É um cara polêmico, né? Um cara polêmico. Então também acho que Tite e Renato seriam opções, mas com pouquíssimas chances, tá? Outros nomes citados também é o do Vasco Matos, que eu confesso que não conheço, treinador do Santa Clara, clube português, hoje em 5º lugar do campeonato lusitano, tá? Também foi citado aí como um nome aí, enfim, cotado. E também outro português, esse velho conhecido, o próprio Luiz Castro, que está desempregado desde que saiu do Al Nassr, né? O técnico Luiz Castro, que se orgulhava de dizer que sempre tinha terminado um trabalho, que nunca tinha sido demitido, sempre tem uma primeira vez, né? Foi demitido do Al Nassr, mas também vejo que há uma enorme resistência por parte da torcida alvinegra, ou grande parte. Eu quero que você comente embaixo.
Luiz Castro, você aceitaria de volta, depois, né, dele ter saído do Botafogo, atendendo o telefonema do Cristiano Ronaldo? Então também é um nome que traria uma certa polêmica. Vamos ver, agora aguardar cenas dos próximos capítulos. Para a gente fechar esse vídeo, galera, além de eu querer saber a sua opinião sobre nomes de treinadores, esses nomes que eu falei aqui, outros nomes que com certeza existem, né? Tenho certeza que o Taira Arruda está ali também recebendo várias ofertas, né? Treinadores se oferecendo. Quem não quer dirigir o campeão da América, tricampeão brasileiro, óbvio, né? Quero saber a sua opinião, se você tem algum nome aí, sugestão, né? Sugestão para o Textor. Gente, para fechar, um outro assunto rapidamente assim, um pouco polêmico, né? A gente sabe que o Botafogo fez ofertas no dia de ontem, né? Por 2 jogadores. Primeiro, sem polêmica nenhuma, o Bitelo, né? Jogador jovem, 24 anos, do Dynamo Moscou. O Botafogo já tinha acertado tudo com o jogador, então fez a proposta oficial para o Dynamo Moscou. Aguarda uma resposta, né, para contar com o jovem jogador brasileiro. E também o Botafogo fez uma proposta oficial ao Santos, que agradou ao Santos, tá, em relação ao zagueiro Jair Cunha, de 19 anos. Só falta o Jair dar o ok, porque o Santos já topou a proposta do Botafogo, que a polêmica é a seguinte, né? Muitos torcedores acharam exagerada a proposta. 12 milhões de euros, ou seja, muita grana na mesa, e mais o passe de 2 jogadores, Danilo Barbosa e, pasmem, Tiquinho Soares, né? Então, a torcida tem um carinho muito grande, né? Tanto pelo Danilo também, mas especialmente pelo Tiquinho, um grande ídolo botafoguense. Ele entrar numa negociação assim como, sabe, um complemento, né? A gente sabe que não é, obviamente, mas assim, não caiu muito bem com a torcida, né? Mas, de repente, se for por empréstimo, eu até acho que poderia funcionar para o Tiquinho retomar o bom futebol, né? Não uma coisa em definitivo, essa é a minha opinião, quero saber também a sua opinião. Se o Botafogo exagerou, será que esse Jair vale tanto assim? É um jogador tão promissor, né, que compensa o Botafogo abrir os cofres com 12 milhões de euros, que tinha sido a proposta do último mês de junho, que o Santos não topou, e ainda ceder o Danilo e o Tiquinho, me pareceu exagerado. Beleza, galera? Deixa seu like, ótimo domingo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquela moral. Se você assistiu até aqui é porque você curtiu o conteúdo do canal Botafogo Digital, e tamo junto, sempre. Fogão, sempre é tempo de Botafogo. Pra cima!